Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, está no ar mais um GorpaCast na editoria de cultura pop, falando sobre livros, filmes, músicas, séries, e hoje o nosso tema é literatura infantil. Vamos falar de todas as obras feministas destinadas às crianças. E para começar, eu sou Camila Maciel. E eu sou Sandy Poukizuki. E convidamos aqui o Carlitos Marinho. Oi, gente. Sou da editoria de esportes, todo sábado. É apresentado pelo nosso editor-chefe Igor Lemes e pelo simpático Douglas Moretti. E, claro, os comentários precisos do Carlitos. Eu senti alguma ironia, será? Nenhuma. Então, galera, para apresentar o tema para vocês, a gente vai citar algumas obras da TV que foram questionando essa normatividade de que a princesa precisa ser salva pelo príncipe, ela não pode se cuidar sozinha. Primeiro de tudo, Frozen. Ela não precisa do príncipe. No caso, a gente está acostumado desde criança às literaturas, tanto na TV como até nos contos, que sempre precisa de um homem. Sempre tem que ter o príncipe, precisa ter para salvar ela precisa casar sempre. E a trama toda, ela geralmente é desenvolvida em torno daquele romance, né? Já em como Frozen, se ela não tivesse vida própria, como se a vida dela fosse embasada só no romance dela. Exatamente. E em Frozen, não. A protagonista, a princesa Elsa, ela precisa resgatar a irmã dela, Anna, e a Anna precisa cuidar da Elsa, que se distanciam por um motivo lá, não vou dar spoiler, vocês assistam. E tudo isso é baseado no amor entre essas duas irmãs. No final, a Anna acaba com um rapaz que não se define se é o príncipe, se vai ser, né, o par romântico dela, e a Elsa não. A Elsa acaba o filme e ela tá sozinha. E o legal tranquila. dessas histórias, agora que tá mudando um pouco, porque querendo ou não tá impregnado na nossa mente. A gente sempre sabe o roteirinho dessas histórias. E quando muda, não é necessariamente, nossa, ela não tem um príncipe. Não ficou tipo, nossa, ela não precisou ser salva. Mas ficou um pouquinho mais... Fica um pouquinho mais automático que a gente não precisa tanto disso. A gente não precisa tanto, não. A gente precisa zero. Eu vejo que toda a nossa vida foi baseada nisso, na gente procurar um príncipe para ter aquele sonho. Que menina que já não falou sobre o príncipe do cavalo branco, né? Ah, não, eu sempre fui realista, Nenê. Sempre fui. Inclusive, né, os cavalos já chegaram, né? O príncipe até agora não. Na verdade, eu quero saber do Carlitos, se você teve algum contato, assim, também com desenhos. Menina, é mais difícil assistir esses filmes de princesas e tudo mais, justamente por esse Como foi o seu preconceito. contato com a literatura infantil? Como foi a sua infância? Olha, eu nunca assisti muito desenho, vou falar pra vocês, que fui uma criança que nunca assisti muito desenho. Mas, pelo que eu posso me lembrar, eu gostei muito, por exemplo, do filme do Shrek, que era tanto o príncipe quanto a princesa, eram dois ogros, e me senti representado de alguma forma naquilo ali. Pelo quê, exatamente? Pelo Shrek, pelo burro? Não, Brincadeira. Eita, não citei o burro. Não, mas eu adoro o burro. Não, mas então também, é Shrek também tem vários filmes da trama de Shrek que ela, na verdade, é bem ponderada, a Fiona. Sim, Fiona. Muito legal o teu exemplo, porque, assim, o Shrek também não é estereotipado, sabe? Porque eu tenho um incômodo também quando você radicaliza demais, assim, e não vamos fazer nada porque não tem nada certo. Não, é legal você trabalhar o romance, mas de uma forma realista, que não é uma pessoa perfeita. E que às vezes os homens / ogro / Shrek, às vezes é cagão e quem tem que resolver o negócio vai ser a Fiona. Exatamente. E assim é na vida real. Meu pai, por exemplo, não pode ver um sapo, gente. Ele vê um sapo e sai correndo pra minha mãe. Eu acho que é mal de pai, então. Eu também. Então, o nosso próximo assunto que agora vamos passar um pouquinho para a literatura, que é o nosso tema principal, a Nadia Fink. Ela escreveu um livro apresentando a Frida Kahlo, que se chama Frida Kahlo para Meninas e Meninos.
todo mundo sabe que a Frida é um nome do feminismo, né? Representatividade. Exatamente. Representa o feminismo ao seu todo, né? Justamente por essa liberdade de ser, da relação dela com o marido, que foi sempre muito conturbada. E, além de ser ilustrado, o que traz também tira daquela visão da princesa perfeitinha, né? E quando se trata de Disney, a maioria delas com cabelo liso, loiras, brancas. Então, isso, por ser um livro ilustrado, também já traz essa visão. Esse tipo de literatura esse tipo de conto é um pouco mais difícil de chegar nas crianças de hoje em dia. Mas pelo menos está começando, a gente tem que melhorar muito. Mas pelo menos começou de alguma coisa. Alguém está fazendo algo para tirar esse estereótipo para as crianças. O próprio estímulo à leitura, né? Já é uma coisa legal. E quando a gente tem esses filmes, assim, da Disney, que outro também é a Moana, a princesa que ela não tem o príncipe e também luta sozinha, ela não precisa de um machinho lá para defender ela. Fica um pouco mais assim, porque querendo ou não, as crianças não são todos os pais que incentivam a leitura, né? Eu não sei vocês, mas eu tive muito incentivo, mas assim, eu sei que dos meus amigos eu lia e ninguém nem odiavam ler, não tinha nem livro. Eu sempre tive incentivo dos meus pais e tudo mais, mas assim, eu tinha uma dificuldade no acesso a esse tipo de livro. Por exemplo, biografia da Frida, era sempre aqueles livros... Tá impregnado na cabeça já, e a gente nem vê como um problema, na verdade, só quando a gente para pra pensar. Eu imagino que pros meninos deve ser ainda mais difícil esse acesso, tanto a leitura em si, né, quanto a própria leitura feminista. Já tinha parado pra pensar nisso? Não, isso aí eu acho que nenhum menino, e tanto do sexo masculino, para pensar sobre literatura feminista. E acho uma pena em que os homens, eles não se importem com a causa, porque eles também fazem parte do processo. E eu aguardo imensamente isso chegar no grande público, na maioria. Eu ver mais essas obras tentando buscar o empoderamento feminino. E também a realidade, né? A gente não precisa. Tá aí o X da questão. Falando em não precisa, citando aqui exemplos, Branca de Neve, ela é salva da sua morte pelo príncipe. Exatamente. A Bela Adormecida, ela acorda do sono dos 100 anos por um beijo. E é sempre isso, a questão do contato. Alguém ali. Perguntou se ela queria beijar ele? Não perguntou. Necrofilia. Ai, que horrível. Ai, nunca pensei nisso. Não, pois é, mas assim, vamos a citar Branca de Neve tava morta real. Branca de Neve é um caso sério, mas vamos deixar um especial aqui do podcast pra Branca de Neve. Ok, acabamos de destruir a infância de vocês. Pesquisem sobre o assunto. E a gente vê como que é difícil, que isso já tá tão impregnado na nossa cultura, já é algo tão tradicional, que é difícil você pensar e tentar fazer algo diferente. Seja no caso de uma literatura com esse viés feminista, ou você tentar fazer algum projeto, por exemplo, sobre homossexualidade, sobre bem mais gêneros. difícil. E, assim, esses contos, essa literatura que tá... Eu garanto que foi muito difícil você conseguir produzir algo assim. Porque as pessoas não vão aceitar, a gente tá acostumado desde sempre. E eu percebi esses dias um livro do desenho famoso da Valente. Adoro Maravilhosa, Valente. Então, ela também. É a luta dela não querer casar naquele momento, porque ela não conhece ninguém legal, e isso é muito importante, porque desde pequeno nós somos forçados, olha lá o amiguinho, tá namorandinho. Os pais querem que se envolva lá com o filho do amigo da família, que é bem de vida. E principalmente nos contos, né, que sempre tem. O príncipe, que já, desde criança, já tá certo com quem que você vai casar. E os meninos, principalmente, desde pequeno, não tá namorando, não tá com uma menina, é porque é gay. Homossexual. Tipo, sabe? Primeiro e que ainda isso não é ofensa, né? Exatamente, como se fosse um problema. E os pais incentivam, né, que o filho seja
tem aquela pose de pegador e tal. Conheço muitos que o papaizinho dá dinheirinho para levar pro motel até, porque, coitado. Né? E força essas relações, tipo, empurra em cima da amiga, empurra em cima de não sei o quê. E se a gente, mulher, fazer alguma coisa, a gente sempre, da mesma forma que eles são acostumados a serem o fodão, tá pegando as meninas, a gente é acostumada a ficar na submissa. nossa. A gente tem que ficar na nossa, se porte como uma mulher. Eu vou citar alguns exemplos aqui da literatura, só para ilustrar o nosso tema, né? Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, de Helena Favilli. Eu acho maravilhoso, principalmente porque incentiva os pais a lerem para as crianças, né? Então, é maravilhoso. Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo, de Kate Pankhurst. E é a história de várias mulheres, como Frida Kahlo, mulheres do cinema, mulheres da ciência, sabe? Todas as áreas estão citadas nesse livro, eu acho maravilhoso. 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer, de Débora Tomé, que é um livro brasileiro maravilhoso. E, assim, eu vejo muita coisa importante. Muitas mulheres que não estão na mídia brasileira que você nem sabe que existem. E elas estão fazendo a parte delas, né? E por ser uma produção feminina, já está incentivando essa independência, né? Chapeuzinho Esfarrapado e Outros Contos Feministas, do Folclore Mundial, de Ethel Johnson Phelps. Nunca nem ouvi falar, olha lá. E olha que estou, né, sempre por dentro do assunto. E, assim, as crianças também, elas não vão ter tanto acesso. Infelizmente, é a nossa realidade, né? Qual a tua experiência com contos infantis, Carlitos? Já assistiu Valente? Ou já ouviu Não, falar? Nunca ouvi falar. É aquela mesma história. A gente só conhece as histórias clássicas, Chapeuzinho Vermelho. Já tô travando na Chapeuzinho Vermelho. A Bela Adormecida, Branca de Neve, essas aí eu também. E assim, como você falou que tá travando, é porque realmente nem essas que são tradicionais, assim, os meninos não têm muito acesso, porque a história das mulheres, ela é Mas mesmo ofuscada. se a gente não assiste, a gente sempre sabe a historinha. Eu pelo menos, ouvia sempre, meus pais contavam a história. O que eu acho mais curioso na história da Chapeuzinho, na verdade, é que, eu não sei, eu sempre me incomodei que chegava no final e você botava a culpa na Chapeuzinho. Exatamente. De ter ido pelo caminho da floresta, sabe? É o que a gente vive. Por que você tava com aquela roupa? Por que você foi por lá, sabe? Eu sinto esse incômodo com essa história. Então, a Valente, eu perguntei se o Carlitos já tinha assistido, ela luta pela própria mão. Ela falou, não, gente, eu não quero casar, amores, tá? Então, quer dizer que quem ganhar aqui vai casar comigo? Não, mas e se eu ganhar esse negócio? Ele faz o quê? Então, daí eu não vou casar. E é o que ela faz, e é uma coisa, gente, para um conto. E, assim, isso até dá um choque. Até a gente fica, nossa, que legal, uma história, um conto assim. E que virou literatura depois. Mais um exemplo, que é o meu último exemplo aqui, é as obras da Pri Ferrari. Tanto o livro Coisa de Menino, quanto Coisa de Menina. Que ele vem justamente para desconstruir. Os pais, eu vejo muitos pais indo na livraria comprando tipo coisa de menino pro menino e coisa de menina pra menina. E é geralmente isso que trata no livro. Que os meninos podem brincar de boneca, podem querer ser príncipes, podem querer ser princesas, né? Usar rosa, sei lá. Usar rosa, não tem cor. Até curioso, vou citar rapidinho aqui, que essa história da cor foi uma questão de guerra. Que antes da guerra, das grandes guerras mundiais, o rosa, por ser uma cor, assim, forte, vibrante, que lembrava até sangue, os tons de vermelho, né? Era usado por homens. Enquanto a cor azul representava o céu, a fragilidade, e por isso era a representação da mulher. Babado. Por causa do uniforme dos exércitos que isso foi invertido, sabia? Uau. Interessante. Então, eu acredito que é tudo sobre isso. Essa questão de relembrar, de tirar da nossa cabeça tudo aquilo que está pronto, né? E principalmente apresentar para os meninos a história das mulheres. Então a gente vai deixar aqui esse questionamento para vocês. Fiquem atentos em histórias que saiam desse roteirinho. A gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação, Carlitos. Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau, tchau. Ventos frios
me chamando.